Graça e paz a todos. Que Deus transforme a nossa mente através do conhecimento que vamos estudar em mais um vídeo no canal Já Pra Bíblia. Hoje a gente vai falar sobre adultério, divórcio e masturbação. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: Deus não criou o sexo apenas para que nós cumpríssemos o seu mandamento, crescei-vos e multiplicai-vos. Vamos conferir na Bíblia? Portanto, alegre-se com a sua mulher, seja feliz com a moça com quem você casou, amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem. Que ela cerque você com o seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. A segunda coisa que eu quero dizer é: não só o sexo, mas o casamento foi inventado por Deus. Assim como o sexo está para o casamento te proporciona o prazer do sexo, tornando duas pessoas, homem e mulher, numa só carne. Gênesis 2, 24. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só carne, uma só pessoa. O terceiro ponto que eu quero esclarecer é o seguinte: praticar o sexo não revela, não reflete por si só que de fato existe um casamento. Confere comigo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 e 16. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só carne, uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam: os dois se tornam uma pessoa. Em quarto lugar, antes que o casamento seja selado, consumado através do sexo, primeiro tem que haver um testemunho público diante de Deus e diante dos homens. Confere comigo, Mateus capítulo 1, versículo 18 e 19. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, a sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito, e ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Em quinto lugar, depois de casados, homem e mulher, os cônjuges, ambos se pertencem. Cantares capítulo 7, versículo 10. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ou em algumas versões, o meu amado me quer. Em sexto lugar, uma vez casados, os casados não devem se negar um ao outro. Não devem se privar do prazer sexual de um para com o outro. Tem isso na Bíblia? Tem. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4 e 5. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também, o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. Em sétimo lugar, o casamento é um presente de Deus que habilita o casal, os cônjuges, a desfrutarem do prazer sexual, do ato sexual. Onde está escrito? Provérbios, capítulo 5, versículo 19. Amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem, que ela cerque você com o seu amor e os seus encantos sempre o façam feliz. Em oitavo lugar, esse prazer sexual deve ser experimentado única e exclusivamente
pelo casal, somente pelo casal, em seu relacionamento íntimo. Não existe essa história de participação de terceiros na relação. Deus fala sobre isso? Claro que fala. Abre comigo, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 e depois Cantares de Salomão capítulo 7, versículo 6. Na tela. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. Como você é linda, minha querida, como você me dá prazer, como é agradável a sua presença. Em nono lugar, preste atenção, agora você vai entender por que se masturbar é um pecado e não faz parte dos planos de Deus. Veja, o princípio bíblico do prazer sexual está em oferecer tal prazer ao seu cônjuge e não oferecer a si próprio sozinho. Está escrito isso aonde? Olha para a tela. Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 10. Como são deliciosas as suas carícias, não as minhas carícias. Minha namorada, minha noiva. O seu, não o meu, o seu amor é melhor do que o vinho. O seu, não o meu, perfume é mais agradável que existe. Ainda em Cantares, capítulo 1, versículo 2 a 16. Que os seus lábios me cubram de beijos. O seu amor é melhor do que o vinho. O seu perfume é suave. O seu nome é para mim como perfume derramado. Nenhuma mulher poderia deixar de amá-lo. Leve-me com você, vamos depressa, seja o meu rei e leve-me para o seu quarto. Já vou direto para o versículo 16, tá? Para facilitar. Como você é belo, meu querido, como é encantador, a grama verde será a nossa cama. Entendeu? Masturbar significa o seguinte: eu me basto. Eu sou o suficiente para mim mesmo. Eu não preciso do meu cônjuge para sentir prazer sexual. Eu posso me virar sozinho. Só tem um problema. Isso vai contra os planos de Deus, e se vai contra os planos de Deus, é um pecado contra Deus e é um mal que fazemos contra nós. Veja, a masturbação, na verdade, ela é uma deturpação do sexo e é por isso que é considerada um pecado contra os planos de Deus para a nossa vida. E só para fundamentar bem com a Bíblia contra a masturbação, anote aí 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 e 5. O que Deus quer de vocês é isto: que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade sexual. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo o respeito. Além da masturbação ser uma imoralidade sexual aos olhos de Deus, também é uma falta de respeito não só contra Deus, não só contra os seus planos, mas contra o seu cônjuge também. Ah, mas solteiro então pode. Não. Quem disse? Aguenta aí que eu já vou falar para os solteiros também. E vou dizer mais. Mesmo que você se masturbe pensando na sua esposa ou no seu esposo, é pecado. Mesmo que você seja solteiro, se masturbe pensando em alguma mulher ou em algum homem, ou não pensando em ninguém, não deixa de ser pecado. Em suma, se não houver um contato físico entre o casal, entre os cônjuges, buscar prazer sexual sozinho é pecado. E para encerrar essa primeira parte, qualquer desejo e estímulo de prazer sexual em nós só e somente só deve ocorrer através de quem
recebeu de Deus autorização, autoridade para tal prazer proporcionar. E no caso, conforme a palavra de Deus, só pode ser a pessoa com a qual nós nos casamos. Tem isso na Bíblia também? Tem sim. Abre aí, Hebreus capítulo 13, versículo 4. Que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Tem mais, abre aí, Efésios capítulo 5, versículo 22 a 25. Esposa, obedeça a seu marido como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. 25. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Agora eu quero me dedicar um pouco a falar sobre duas coisas para a gente encerrar: adultério e divórcio. Vamos lá. Jesus, em Mateus, no capítulo 5, ele está estabelecendo as principais doutrinas, os principais ensinamentos de ouro para que nós, como igreja, possamos viver nessa terra. Hoje, infelizmente, existe muita ignorância, muito desconhecimento sobre o que é doutrina. Mas por que existem esses ensinos deturpados? Porque existem professores despreparados. Mas por que existem professores despreparados? Porque a capacitação é ruim. E por que a capacitação é ruim? Porque a fonte está errada. E por que a fonte está errada? Porque algum soberbo resolveu substituir a Bíblia por filosofias vãs ou por qualquer outra coisa que agrade aos desejos do coração do homem. E é por isso que hoje o mundo caminha do jeito que caminha em muitas coisas erradas. Não imaginam que a Bíblia possa ter respostas para todas as coisas na nossa vida, para todas as áreas da nossa vida. Para a formação de um ser humano, a Bíblia tem respostas. Divórcio. Como é que surgiu o divórcio no meio do povo do Senhor? Lá, ainda na época de Moisés, os homens eram uns caras com um coração muito endurecido. Eles, por qualquer razão, por qualquer motivo frívolo, eles queriam repudiar suas mulheres, ou seja, mandar elas embora, acabar o relacionamento com elas, o que hoje nós conhecemos como divórcio, por fim ao relacionamento. E quais eram esses motivos frívolos? O leite queimou, a comida tá azeda, ficou feia, tá velha demais, quero uma novinha, essa mulher não toma banho direito, essa mulher não anda perfumada, a do vizinho é mais bonita que a minha. Então, vejam os motivos ridículos, espúrios, que esses caras iam até Moisés para reclamar. E Moisés, com a cabeça cheia de coisa para fazer, com tanta responsabilidade que Deus deu a ele, para conduzir aqueles milhões de pessoas no meio do deserto, aquele monte de gente rebelde, gente difícil, tinha que conviver com esses caras. Não eram as mulheres que procuravam Moisés para divorciar, eram os homens. E não foi Deus que permitiu, Moisés permitiu. E Deus permitiu que Moisés permitisse, porque Deus deu autoridade e autorização para Moisés conduzir o povo dele. Inclusive, há versículos bíblicos onde Deus diz: Moisés, esse povo aí é seu, conduz. Então, para que o pecado do adultério, que é um mandamento, não adulterarás, não ficasse acontecendo aos borbotões, aos milhares, e nem que as mulheres ficassem sendo tratadas como um lixo, como capacho, como qualquer coisa, sem valor, desprezadas, humilhadas. Tá vendo como é que a Bíblia ela valoriza a mulher? Tem gente que não entende isso e pensa que nem isso está na Bíblia, né? Mas está. A mulher é tão importante quanto o homem. E pela dureza do coração daqueles homens, Moisés resolve estabelecer: tá bom, vamos estabelecer aqui o seguinte: vocês podem se divorciar delas. Onde está escrito isso, Guilherme? Vai lá em Deuteronômio capítulo 24, versículo de 1 a 4 que você vai ver. Não vou me deter nisso. E ele permite. Você vai ter que dar uma carta de divórcio para ela e pronto. Ela está livre para ir embora e você pode casar com outra mulher. Só que
não era assim desde o início. Deus não inventou o casamento para que o casamento acabasse assim, por qualquer motivo fútil, frívolo. Deus fez o casamento para que ele terminasse apenas de uma forma, até que a morte os separe. Porque conforme sua palavra diz, aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Então Moisés ele abriu concessões porque ele não aguentava mais aqueles caras de coração duro perturbando a cabeça dele. Entendeu? Só que vem o Senhor Jesus agora e afunila essas concessões de Moisés praticamente a uma só. Praticamente Jesus fecha a porta para o divórcio. Mas eu vos digo uma coisa: o homem que mandar a sua mulher embora, que se divorciar dela, a não ser que seja pelo pecado da imoralidade sexual, a não ser que seja pelo adultério, ou no grego, ali no sentido original do texto, a não ser que seja pelo pecado da porneia, que dá origem a todas essas outras palavras, prostituição, imoralidade sexual, adultério, torna essa mulher adúltera se ela casar com outro. E você também se torna adúltero. E o cara que casa com a tua ex-mulher também vira adúltero. Negócio complicou. Praticamente Jesus ele fecha as portas para o divórcio. Não sou eu que estou falando, não criei isso. Quem criou esse mandamento foi o Senhor Jesus. E aí? Como é que fica? Pode ser pesado, e é. Porque para tratar homens com corações duros, só tem um jeito: a palavra de Deus. E o nosso coração é duro. E vocês acham que todos aqueles motivos que tornaram Moisés a dar tantas concessões para que se separassem pararam de existir no coração do homem no decorrer da humanidade? O homem continua tendo o coração duro e com milhares e talvez centenas de outros milhares de motivos mais frívolos possíveis para quererem se divorciar de suas esposas. E não só homens, mulheres também se divorciarem de seus maridos. Infelizmente isso acontece. E para vergonha nossa, há estatísticas que dizem que no meio do povo cristão que o divórcio cresce cada vez mais. E sendo bem sincero, é uma situação muito triste, porque pense comigo, se os dois quando se unem se tornam uma só carne, quando se divorciam, rasgam essa carne. Olha só as sequelas, olha só o sofrimento, olha só a dor. Mas cada um dá conta dos seus atos diante de Deus. E aqui, ainda Jesus não ensinou, ainda ele vai falar, nos próximos versículos, ele vai ensinar sobre o perdão, né? Sobre a reconciliação. Ao mesmo passo que ele condena o adultério, ele também ensina sobre o perdão. Ao mesmo tempo que ele condena o divórcio, ele ensina sobre o perdão nos versículos a seguir, e a gente vai falar sobre isso. Então, existem formas de restaurar casamentos? Existem. Existem maneiras de restaurar casamentos que parecem ser irrestauráveis? Existem. E aonde estão essas formas? Na palavra de Deus. Você tem que acreditar, você tem que crer. Ah, mas não dá, não tem jeito. Amém, não tem jeito. Divorciou, está vivendo uma vida nova, está feliz, uma nova família. Amém, é você e Deus. João, em sua epístola, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. Entendeu? Não saiu como deveria, não foi como sonhavam, o negócio desandou, foi para outro lado, fugiu de todo esse princípio, fugiu de todo esse plano inicial divino. Amém. A Bíblia não diz que Jesus vai mandar para o inferno alguém que casou pela segunda vez, alguém que, por exemplo, pediu perdão a ele, que confessou, falhou, Senhor, eu falhei, nós falhamos, não deu certo, mas eu vou me divorciar, me perdoa. Você pediu perdão? Você confessou os seus pecados, reconheceu? O sangue de Jesus tem poder para perdoar qualquer pecado, do passado, do presente e do futuro. Mas você tem que se humilhar e pedir perdão.
Então não se sinta condenado também pelo fato de ter casado novamente, entendeu? Mas aqui nós estamos falando de princípios que são ideais conforme a ótica, a cosmovisão de Deus, conforme a visão de Deus. E para finalizar, vamos falar de adultério. Olha só, o adultério é uma pessoa casada se deitar com uma pessoa que não faz parte da sua aliança. E aí vem Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 27 e diz: Vocês ouviram, não adulterarás, mas eu vos digo uma outra coisa. Se você apenas olhar para uma mulher e a desejá-la, você já cometeu adultério no seu coração. E ele vai dizer mais: se o seu olho direito te faz pecar, arranca ele, joga fora, porque é melhor você entrar no céu sem um olho do que você ir inteiro para o inferno. E disse outra coisa: se a tua mão direita te faz pecar, corta ela, joga fora, porque é melhor você entrar no céu, faltando um pedaço da tua mão, do que ir inteiro para o inferno. Aqui Jesus está fazendo uma metáfora, é uma figura de linguagem, né? Alguns vão dizer até uma hipérbole, um exagero de linguagem. Mas na verdade Jesus está querendo dizer o seguinte aqui. Isso foi um problema, tá? Para muita gente interpretar isso daqui nos primeiros 3 séculos da igreja, isso foi um grande problema. Muita gente fazia isso mesmo. Foi necessário fazer concílios, reuniões para falar: para com isso, não é isso que Jesus quis dizer. Não tem que arrancar o olho, não tem que cortar a mão. O que Jesus estava falando era uma figura de linguagem. É uma maneira para nós entendermos que é o seguinte: esse tipo de visão que você tem, que vai te levar para o inferno, elimina isso através da palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. Não cometa tal pecado e permaneça inteiro, íntegro diante de Deus. É para você ter uma visão diferente. Elimina essa visão errada e elimina esse desejo de posse daquilo que não te pertence e confia em Deus, porque se você confiar em Deus, Deus vai te abençoar também. O sol nasce para todos, para justos e para injustos, para gente boa e para gente má, entendeu? E com certeza Deus vai te abençoar também. E eu vou te dizer mais, Se o Senhor Jesus disse que se a gente olhar para uma mulher, ele estava falando para os homens ali, mas isso serve para as mulheres também, tá? Olhou, desejou ter relações com aquela pessoa, mentalizou, ficou ali pensando, uau, viajou, cometeu adultério. Você que é casado, nós que somos casados, por exemplo, se nós fizermos isso. Então eu te digo uma coisa, hoje, com as telas, ficou muito fácil a gente virar adúltero a qualquer momento, a qualquer lugar e em qualquer horário. Mas eu não estou aqui para condenar ninguém nem para acusar, porque eu sou pecador como você. Só que, graças a Deus, nós somos pecadores, né? Regenerados, libertos, perdoados e que abandonaram tais práticas. E você já abandonou essa prática que faz tanto mal para o seu relacionamento com o seu cônjuge e o seu relacionamento para com Deus, além de te causar tantos outros problemas de ordem emocional, psíquica, cognitiva, comportamental. Isso é muito sério. Mas eu preciso voltar ao que Deus disse a Caim, lá no início de Gênesis. O pecado está batendo do lado da sua porta. Cabe a você resistir. Cabe a nós resistir. E só existe uma forma de resistir ao pecado. É nós nos submetermos à palavra de Deus, à vontade de Deus. Concluindo pelos princípios santos da palavra de Deus. Casou, não adultere. Casou, não divorcie. Em Deus existe solução para tudo, até para a morte. Sim, eu sei, não deu para você, não conseguiu resolver. Não se condene, porque a Bíblia diz também o seguinte: se o teu coração te condena, maior é Deus. Se arrependeu, pediu perdão, confessou os seus pecados, Deus te deu uma nova oportunidade, segue em frente, porque você alcançou a misericórdia de Deus. E por fim, casados e não casados, não se masturbem. É melhor você jejuar, é melhor você orar,
é melhor você ler a palavra de Deus, é melhor você confiar em Deus, é melhor você meditar na palavra de Deus, é melhor você entregar sua vida e os seus sentimentos, os seus desejos a Deus, é melhor você lutar o bom combate do que você estragar o seu coração, o seu templo, o seu cérebro, sua saúde mental, física, com essas práticas. Porque, aliás, nós somos o templo do Espírito Santo, né? Imagina, eu uso os membros do meu corpo para alcançar prazer sexual, ok? Sozinho, comigo mesmo, quebrando todos os princípios da Bíblia. E aí eu começo a falar: Espírito Santo habita em mim, Espírito Santo habita em mim. Ele pode até habitar, mas você primeiro precisa se arrepender dos seus pecados e abandoná-los e querer viver uma vida nova. Mas só é possível viver uma vida nova, só é possível alcançar esse entendimento através das Sagradas Escrituras. Ela está aqui, está à sua disposição. É de graça, você não precisa pagar nada, você só precisa ter propósito e determinação. Eu vou estudar a palavra de Deus, porque esse negócio de ler Bíblia é coisa do passado. O negócio é estudar a palavra de Deus para eu poder entender como Deus me ama, como Deus ama o meu casamento, como Deus me quer feliz, como Deus ele tem tudo de melhor, tudo contrário ao que o diabo quer me oferecer. O que é de Deus é tudo infinitamente melhor, ainda que possa parecer difícil, conforme disse Paulo, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eu desejo do meu coração que o Senhor abençoe muito o seu casamento, que o Senhor restaure o seu casamento, que o Senhor fortaleça você que já tem um casamento abençoado e te preserve. E você que é jovem, eu desejo que você busque, com base em tudo que ouviu, conhecer mais o seu Deus e descansar nele e entregar a Ele os seus desejos, porque Ele vai cuidar de você também. E a gente continua em Mateus capítulo 5. O próximo estudo é sobre os juramentos e as vinganças. O que Jesus ele pensa sobre isso e que nós também devemos pensar como ele, se nós queremos ser realmente cópias ou imitadores do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, um beijo no seu coração e até o nosso próximo estudo. Tchau, pessoal!